Irmãos, nós estamos estudando os salmos messiânicos, os salmos que falam sobre Jesus, e nós vamos dar a sequência de número Salmo de número 69. Amém. Depois nós iremos orar para alguns irmãos, orar por alguns pedidos. Então fique aí, nós vamos orar em nome de Jesus Cristo por alguns irmãos que estão passando aflição. Salmo 69, apenas 3 versículos. Amém. Salmo 69, versículo número 9, versículo número 21 e versículo de número 25. Estamos estudando os salmos messiânicos. Quem tem nos acompanhado, nós vemos muitos salmos que existem versículos que falam acerca de Cristo, das circunstâncias vividas pelo salmista, mas que apontavam para Cristo. Hoje é o Salmo 69, e cada salmo revela um assunto diferente. Por sinal, esse salmo aqui, ele revela 3 assuntos diferentes que apontam para Jesus. Versículo 9, Salmo 69. Pois o zelo da tua casa me consumiu, e as ofensas dos que te insultam caem sobre mim. Versículo 21. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Versículo 25. A sua morada, e não haja quem habite nas suas tendas. Amém? Vou pregar enquanto eu puder de máscara, depois que não aguentar eu tiro. E não se ficar bem, não fico passando um pouco mal, mas vamos tentar até onde eu conseguir. Depois, né? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Fica muito ruim isso. Se vou ficar sem máscara mesmo por a 6 metros de distância. Em nome de Jesus. Meus amados irmãos, nós vimos aqui nesses 3 versículos deste salmo messiânico, e o versículo 9 ele diz a expressão: pois o zelo da tua casa me consumiu. Preste bem atenção, o salmista está dizendo que o zelo da tua casa me consumiu. No contexto do salmista, isso revela a sua dedicação piedosa à casa de Deus. Olha bem, no contexto do salmista, isso fala da sua dedicação piedosa à casa de Deus. Porém, no contexto messiânico, revela o zelo que Jesus tinha pela essência e reverência do culto no templo e no tempo da sua época. Então, esse versículo número 9
mostra que o salmista ele era um homem piedoso, um homem consagrado e dedicado à casa de Deus. Mas esse versículo também aponta para o zelo de Jesus em relação à essência do culto e também a reverência do culto. Vamos provar isso lendo o livro de João, capítulo 2, versículo 3 a 17. Quando é dito essas palavras por Jesus, os discípulos lembraram do Salmo 69. Então vamos lá, João 2,13. João 2,13 a 17. Abra sua Bíblia no Evangelho de João 2,13 a 17. Vamos lá. João 2,13 diz assim: estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém e entrou no templo. Os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Olha como é que estava o culto, olha como é que estava o templo: bois, ovelhas e pombas. Um verdadeiro comércio. João 2,13 ao 17, Evangelho. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo. Jesus não bateu em ninguém, Jesus expulsou os animais e também disse para eles saírem com ovelhas e bois. Derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas. Então, realmente Jesus é assim, ninguém nunca viu Jesus tão indignado assim, né? Não tem nenhum texto que eu vejo Jesus tão indignado como esse aqui. É o único texto que você vê Jesus realmente indignado, né? E ele derrubou o dinheiro no chão e virou as mesas. Então Jesus estava indignado. É o único texto que eu vejo Jesus assim. E disse aos que vendiam as pombas: tirem estas coisas daqui, não façam da casa de meu pai uma casa de negócio. Agora olha o 17. Os seus discípulos se lembraram que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Está vendo aí? Aleluia. Então, os discípulos lembraram, meus irmãos, que o salmista falou isso no Salmo 69, versículo 9. Os discípulos conheciam a Bíblia. Então, olha bem, quando o salmista diz que o zelo da tua casa me consome, é porque ele era dedicado a um piedoso, dedicado à casa de Deus. Mas isso já apontava para Jesus, que tem o zelo pela essência e reverência do culto no tempo da sua época. Aqui no tempo da sua época, o templo tinha animais, então eles estavam vendendo animais, e tinha os cambistas. Os irmãos sabem o que é cambista. O que faz a casa de câmbio? A casa de câmbio não é trocar moeda em outra, né? Por exemplo, você vai para outro país, aí você chega com R$1 e você troca pela moeda do país, não é? Você vai para os Estados Unidos, você leva R$1, troca por dólar, na casa de câmbio. Isso em qualquer país, na África, qualquer país do mundo, né? Você faz essa troca. Então, eles faziam, sabe o quê? Eles trocavam o dinheiro que os estrangeiros traziam. Eles vinham para o templo e eles trocavam o dinheiro, não dando o valor correto nessa troca. Então, é isso que estava acontecendo. Então, meus irmãos, este Salmo 69, versículo 9, ele aponta para o zelo que Jesus tinha em relação ao culto. Qual é a essência do culto? A adoração a Deus. Um dia ele disse: a minha casa será chamada de casa de oração, né? Então, a essência do culto é adoração, é oração,
é adoração a Deus. E estavam a casa de comércio, estavam fazendo coisas errôneas, enganando os turistas, né? As pessoas que iam trocar lá o dinheiro, eles davam a troca não honestamente. Então, meus irmãos, esta é a primeira parte do versículo 9, mas ainda continua a segunda parte. O que diz a segunda parte? Fala de ofensas, não é? Volte para o Salmo 69 e você vê que a segunda parte do versículo 9 fala de ofensas. As ofensas. Olha bem, a segunda parte desse versículo 9, que fala das injúrias ou das ofensas que o salmista estava sofrendo, o apóstolo Paulo, preste bem atenção, o apóstolo Paulo aplica ao Messias, a Jesus. Essas ofensas que o salmista estava sofrendo na época apontam para as ofensas que Jesus ia sofrer. Abra sua Bíblia em Romanos 15, versículo 3. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Romanos 15, 3. O apóstolo Paulo está dizendo que esse salmo aqui, ele é messiânico porque essas ofensas aqui, elas apontavam já para as ofensas que Jesus ia sofrer, ou para as injúrias. Romanos 15, 3 nos diz assim a palavra do Senhor. Vamos para Romanos 15, 3, tá? Olha o que diz Romanos 15, 3. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, pelo contrário, como está escrito aonde? No Salmo 69, versículo 9, a parte B. Os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Então, o salmista fala das suas ofensas e está apontando para as ofensas que Jesus sofreu. E o doutor da lei, ele está falando do Salmo 69, versículo 9, a parte B. Então, vocês percebem porque esse salmo é messiânico? Porque ele aponta para as coisas referentes, ok? Você nunca mais vai esquecer disso. Agora vamos para o versículo 21, já é outro assunto, tá? O versículo 9 fala da questão do templo, do zelo, e também fala das ofensas que Jesus iria sofrer. Agora o versículo 21 já fala de outro assunto, também referente a Jesus. Vamos lá? Então você nunca mais vai esquecer, porque são salmos messiânicos. Se você vai, quando lê esses salmos, você vai lembrar: o pastor ensinou, agora eu entendi aqui que o salmista na verdade está falando acerca de Cristo, né? Versículo 21, como é que diz? Por alimento me deram fel. Olha bem, por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Olhe, preste atenção. A expressão por alimento me deram fel, está falando das aflições que o salmista estava passando na sua época, ok? Mas também aponta para as aflições que Jesus iria passar aonde? Lá na cruz. Olha como é interessante isso aqui, eu fiquei impressionado. A palavra alimento aqui significa pão medicinal no original, segundo o Dr. Champlin, como estamos baseando nosso estudo nele, né? Com muita informação que ele fala. Então, a palavra alimento significa pão medicinal. O que é que você entende sobre pão medicinal? Era que aquele alimento trazia algo que tinha função de remédio. Você vai entender daqui a pouco. Era um alimento que vinha acompanhado de um medicamento para socorrer as pessoas.
sabe quando a pessoa está fraca, né? Só para ter ideia aqui. A pessoa fala assim, faça aquele, cabeça de galo, né? Então, além de seu alimento, é o remédio, né? Então, a palavra alimento aqui é pão medicinal. Agora, preste atenção: alimento dado para as pessoas aflitas, doentes ou que tinham perdido entes queridos. Naquela época do salmista, as pessoas traziam um pão, um alimento medicinal para as pessoas que estavam aflitas, para as pessoas que estavam doentes e para aqueles que tinham perdido seus entes queridos. O que é isso? Para fortalecer a pessoa na doença e era um alimento que era como um medicamento e até para fortalecer o ânimo da pessoa quando ele perdia um ente querido. Lá em 2 Samuel 12:17 trouxeram esse alimento. 2 Samuel 12:17 trouxeram esse alimento para Davi quando Davi tinha perdido seu filho, né? E na verdade foi um filho de pecado, né? E Deus não deixou ele viver. Então trouxeram alimento, ou seja, trouxeram um alimento para confortar Davi. Era um alimento que tinha função de medicamento. Também trouxeram alimento. Tamar trouxe para Amnon. Ele se fingiu de doente, 2 Samuel 13:5, né? Amnon foi covarde, fingiu de hipócrita. Ele se fingiu de doente e trouxeram o alimento para que pudesse fortalecer. Vamos dizer que fosse na nossa época uma cabeça de galo, né? Agora olha bem o que aconteceu aqui. No contexto do salmista, homens iníquos eram hipócritas que fingiam ajudar o poeta em sua aflição, mas o suposto pão de simpatia que lhes serviram era venenoso e amargo. Além disso, deram-lhe vinagre. Então, o salmista, ele, no seu contexto, pessoas cruéis, ao invés de trazer um alimento para fortalecer o seu ânimo, colocaram veneno, amargo e ainda colocaram vinagre dentro. Mas eles trouxeram como fosse um pão para fortalecer, só que era um pão para matar mais a pessoa, né? Pessoas cruéis fizeram isso na época do salmista. Então, ao invés de alimentar, fortalecer, tinha veneno, amargo e ainda colocaram vinagre dentro. Olha, meus irmãos, a palavra fel, preste atenção, é muito interessante isso. A palavra fel provavelmente era vinagre com água ou vinho azedo. A palavra fel, deram-me fel, por alimento me deram fel. Ao invés de dar alimento, pessoas maldosas colocavam vinagre com água ou vinho azedo. Você vai lá para o livro de Ruth, capítulo 2, versículo 14, diz que Ruth tomou esse vinagre com água ou esse vinho azedo que tinha era um gosto terrível, era um gosto amargo, horrível, né? E lá em Números 6:3 fala aqui de vinagre de vinho. Número 6:3 fala de vinagre de vinho. O nazireu, o que é nazireu? A palavra nazireu significa consagrado a Deus. Então aquele que fazia o voto de nazireu não podia tomar vinho azedo e nem vinho normal e outras coisas que se abstinha. Nazireu era um voto para se dedicar e era tão radical que na época da lei que não podia tomar vinho, esse vinagre de vinho. Não confunda, como diz o Dr. Chão, nazireu com nazareno, viu? Não confunda, porque aí dá embola o belicão. Nazireu é um dedicado ao voto de
não comer muitas coisas. E o nazareno é que nasceu em Nazaré. Não confunda nazireu com nazareno. Eu gostei muito do Tochão que disse isso, né? Nazareno é que nasceu em Nazaré. E nazireu é quem faz o voto de renúncia. Inclusive, não pode tomar vinagre de vinho. Olha bem, você lembra de uma coisa que deram a Jesus na cruz? Que pegaram uma esponja e colocaram na boca de Jesus? Ou foi vinagre com água, ou foi esse vinagre de vinho. Este contexto vivido pelo salmista aponta para o Messias. Vamos ver Mateus 27, 48? Vamos lá? Mateus 27, 48. Você certamente lembra, se lembra, vai aprender mais, vai fortalecer a lembrança. Mateus 27, 48 diz assim, ó. Olha. E logo um deles correu a buscar uma esponja e tendo a embebido em vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Então, ou foi esse vinagre com água, ou foi o vinagre de vinho, amargo, um gosto horroroso. E além de ser azedo, ao invés de matar a sede, dava mais sede ainda. Irmãos, Jesus disse: eu tenho sede. Olha só, preste atenção à maldade. Jesus na cruz, já arrebentado, disse: eu tenho sede. Ao invés de dar água, ele dera foi vinagre, que dá mais sede ainda. Bonzinho, né? O soldado, né? Amando dos romanos, amando dos judeus. Em Marcos fala também, em João também fala. Agora escute essa frase para você dar glória a Deus. Escute essa frase para você dar aleluia. Jesus tomou vinagre com água ou vinagre de vinho para nós, por sua graça, viéssemos a tomar água da vida com sua doçura incomparável. Boletou. Jesus tomou vinagre com água ou vinagre de vinho, para que nós, por sua graça, viéssemos a tomar água da vida com sua doçura incomparável. Aleluia! Ele tomou vinagre com água ou vinagre de vinho, para você tomar água da vida com doçura incomparável. Por sua graça. Por sua graça. Porque nós não merecemos. Ô glória! Essa foi a parte que mais me alegrou. Que meu Senhor Jesus, por sua graça, sofreu amargamente para que nós pudéssemos ter alívio na alma. Ele tomou algo azedo para você tomar algo doce, doce para a alma. Vamos para o versículo 25 e nós terminamos nele. Salmo 69, perdão, versículo 25, o que é que diz, meus irmãos? Fique deserta a sua morada, e não haja quem habite nas suas tendas. Esse versículo, quando você lê logo no Salmo, e você fica 25, você não consegue entender o que é que ele quer dizer. Fique deserta a sua morada, e não haja quem habite nas suas tendas. Olha, mas se você ler o Salmo com cuidado, o salmista está dizendo para aqueles seus inimigos que a casa deles ia ficar deserta, ou seja, a casa deles ia ficar sem ninguém. Olha, sabe por que ele diz isso, meus irmãos? Porque naquela época, no contexto do Oriente Médio, quando alguém era ruim, era mau, era perverso, quando alguém ia matar esse homem perverso, matava todos os seus parentes, não deixava ninguém, ficava a casa vazia. 25. Tipo assim, fique deserta
e não haja quem habite nas suas tendas. Naquela época, o salmista disse assim: vocês vão morrer, que estão me perseguindo com muita crueldade. E naquela época, quando, repito, uma pessoa mal ia morrer pela maldade que tinha feito, os homens matavam esse homem mau e matavam também sua família. A casa ficava deserta. Você entendeu agora porque esse versículo fala assim: fique deserto sua habitação? O salmista está dizendo assim: que morram todos os meus inimigos cruéis. Era assim que ele dizia. Naquela época o salmista era assim. Olha, atenção. Naquela época era assim. Hoje você tem que abençoar os inimigos. Amém? Não deseje mal, não. Abençoe. Eu estou falando na época do salmista, na velha aliança, ok? Para não fazer como isso. Não faça, porque isso, por favor. Isso aqui na época dos salmistas era assim. Agora a vingança você deixa com Deus. Não é assim? Na nova aliança? Naquela época do salmista era assim. Se você lê, você não é inocente. Se você lê a Bíblia, tem hora que ele dizia assim: parte no meio dos inimigos. Ele era assim. Aí o cara se bateu a cabeça deles. O salmista era assim. Mas agora na nova aliança, nós abençoamos. Paulo disse: não amaldiçoeis, abençoe. Jesus falou assim: ore pelos seus inimigos, ore por aquele que persegue você, porque Jesus inaugurou a nova aliança. Eu estou falando naquela época, na época de Jesus. Agora, olhe bem, no contexto desse salmo, é que a casa daquele homem mau ficava sem ninguém, todos morriam. Pastor, e no contexto desse ano, para o tempo de Jesus, isso fala de quê? Vou explicar. O apóstolo Pedro usou esse texto para fazer referência ao encargo de apóstolo que estava vazio com a morte de Judas Iscariotes. Está difícil entender? Aqui a casa não ficava sem ninguém. Judas não se suicidou. Não ficou a vaga do apóstolo vazia. Pedro usou esse texto de Salmo 195 para falar que já apontava para Judas que a sua vaga ia ficar aberta. Não eram 12? Ele não morreu, não ficou aberta a vaga. Vamos lá para Lucas 1:20, que você vai entender melhor. Lucas 1:20. Pedro disse que esse salmo apontava para que Judas, a vaga de Judas ia ficar aberta, vazia, sem ninguém. Não ficou? Por um tempo ficou, né? Lucas, versículo 1, capítulo 1, perdão. Lucas capítulo 1, versículo 20. Lucas, capítulo 1. Se o irmão em casa tiver alguma dúvida, pode mandar para o meu WhatsApp que eu respondo. Não dá para responder aqui, tá? Mas eu respondo no WhatsApp. Se for rápido, eu posso até responder aqui, né? Dependendo da pergunta. Então, Lucas 1:20, o que é que diz, meus irmãos? Irmãos, perdão, não é Lucas não, desculpa aí mesmo. É Atos, capítulo 1, versículo 20. Atos, capítulo 1, versículo 20. Já estamos quase encerrando. Vamos nos aproximar dos irmãos. Já botei a proteção mascarada. Atos,
capítulo 1, versículo 20, o que é que nos diz? E Pedro continuou, porque está escrito no livro dos Salmos. Olha para aí, missionário. Olha para aí a prova que esse salmo messiânico, que aponta para as circunstâncias em relação a Jesus. Pedro diz nos Salmos, sabe que salmo era? 69, versículo 25. Fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e que outro tome o seu cargo. Pedro, o apóstolo Pedro, pela revelação do Espírito Santo, está confirmando que esse salmo messiânico, que a vaga de Judas como apóstolo ia ficar vazia. Deu para entender? Fique vazia a sua casa, no caso do salmista. E Pedro diz que está apontando para a vaga de Judas, que ficou vazia, sem nenhum apóstolo, até Matias assumir. Irmãos, por isso entendemos que este salmo messiânico aponta para as circunstâncias acerca de Jesus e vividas por Ele. Então, as circunstâncias vividas pelo salmista apontavam para as circunstâncias em relação a Jesus. Eu creio que os irmãos estão compreendendo, porque o salmista fala algo que estava ocorrendo na sua época, já profetizando coisas que iam acontecer na época de Jesus. Se Deus permitir, o próximo salmo messiânico será o 72. Depois o 89, depois o 102, depois o 110 e por último o 118. São 15 salmos messiânicos. Estamos quase terminando o estudo desse salmo messiânico. Irmãos, qual é a importância de estudar os salmos messiânicos? Olhe, vou terminar agora. Qual é a importância? Talvez alguém dirá assim: mas que importância tem? Tem, a Bíblia é toda importante. Mas qual é a importância de nós estudarmos salmos messiânicos? A importância de conhecer a onisciência de Deus. Antes das coisas acontecerem, Ele já estava mostrando no Velho Testamento, através dos salmistas, que as coisas que iriam acontecer com Jesus não seriam um acidente de percurso, mas Deus está no comando da história. Quem entendeu, diga aleluia. Todos os salmos messiânicos mostram que todos os acontecimentos Deus já sabia com antecedência e avisou com antecedência, e aqui no versículo 5 avisou que Judas ia morrer e ia ficar a sua vaga. Então Deus já mostra que Jesus ia tomar vinagre com água ou vinagre de vinho, e também a questão das ofensas que ele ia sofrer. A importância dos salmos messiânicos é saber que o nosso Deus mostrou detalhes do que ia acontecer. Deus sabe o futuro num passado. Deus sabe o futuro antes de toda a eternidade. Deus está no controle da história. Aproveitando para encerrar, Deus já sabia que essa pandemia ia acontecer. Ninguém não, mas Ele já sabia. Todas as coisas que operam, Ele está no comando de tudo. Amados irmãos, como eu disse no começo, vamos orar ao Senhor pela vida do pastor Nélio, para Deus dar saúde, pela vida da família de Marlon, né? O pai, a família, né, do seu pai, que o tio de Marlon faleceu hoje.